Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um avanço na metalurgia usando a quinina, que é um material orgânico produzido por muitos insetos, né, o exoesqueleto de insetos e coisa e tal. E o pessoal descobriu que dá para fazer peças metálicas a partir disso, tá? É uma grande revolução aí na metalurgia, uma coisa rara, tá? A metalurgia é uma área do conhecimento humano que tem, assim, é lógico, tem evoluções constantes, todo dia tem novas ideias dentro da metalurgia e coisa e tal, mas grandes revoluções da metalurgia são muito raras, né? E agora tem uma grande revolução aqui que é justamente essa questão da impressão de peças tridimensionais em impressoras 3D. Esse caso aqui, um estudo feito por pesquisadores chineses usando a quinina, usando métodos biológicos para produzir peças metálicas. Olha que coisa interessante isso. Pois bem, vocês sabem, eu sou engenheiro de materiais, né? Eu me formei pela UFRJ em engenharia metalúrgica e de materiais, então boa parte do meu curso foi justamente sobre metalurgia e coisa e tal. E o mais curioso da metalurgia é exatamente isso, né? Que o princípio básico todo mundo conhece. Você pega um minério, né? Aquece a uma determinada temperatura, se separa da escória, você bota aquilo num molde e você faz uma peça metálica qualquer. O princípio básico da metalurgia, meu amigo, existe desde 3.000 anos antes de Cristo, sei lá qual idade que foi. Quando é que começou a idade do bronze, né? A idade do bronze foi a primeira idade do metal, depois teve a idade do ferro, que o ferro é mais complicado, exige temperaturas mais altas, né? Mas enfim, é o tipo da coisa que ninguém nem sabe quem inventou a metalurgia. Quem inventou a metalurgia? Não dá para saber, meu amigo. Foi alguém lá na época, lá 3.000 antes de Cristo, que teve a ideia de derreter o estanho com o cobre, misturar, e aí fez o bronze, e aí fez a era do bronze, coisa toda. E aí depois conseguiram fazer isso com o ferro também, né? O ferro, aí teve toda a idade do ferro e coisa e tal, né? E basicamente, se você pegar como é que funciona uma grande siderúrgica hoje, é lógico, tem um monte de evolução tecnológica, os fornos são grandes, tem um monte de processos para otimizar a coisa, mas basicamente é a mesma coisa, meu amigo. Você bota o minério de ferro ali, derrete aquela coisa toda, bota uma temperatura tal que a coisa derrete, né? O minério acaba acumulando, a escória, né, que é o resto do óxido que vai acumulando em cima, você descarta aquilo. Ou seja, basicamente a mesma coisa, né? E a gente está de frente agora de uma revolução que é justamente você produzir peças metálicas sem derreter, sem calor, sem pressão e calor muito grande, né? Isso pode parecer uma besteirinha, que não faz muito sentido, que não tem muita vantagem, mas na verdade tem vários pontos aqui que você pode levar isso como grande mudança, né? Primeiro, para uma série de aplicações aqui na Terra mesmo, e outra coisa, quando as pessoas pensam, por exemplo, na colonização de Marte, coisa e tal, é fundamental você ter mecanismos que não exijam grande quantidade de energia para produzir metais, produzir ferramentas, né? Então esse tipo de coisa pode ser fundamental. A tecnologia começou justamente com o estudo deles, né, de, poxa, por que que os animais não usam metais, né? Por que que o ser humano gosta tanto de metais, mas se você olhar na natureza, não tem nenhum animal que use metal de forma consistente, ou tem muito poucos animais que usam isso, né? A gente usa pouco, a gente usa o ferro, né? A hemoglobina tem o ferro no nosso sangue, coisa e tal. Tem algum uso de metal, sim, mas ninguém usa estruturas metálicas, como nós usamos para construir prédios e coisa e tal. E lembra, a natureza teve milhões e milhões de anos para a evolução por seleção natural para usar o melhor material possível. Se hoje a gente usa aço para construir prédios, para fazer carros e outras coisas, por que que a natureza, né, na seleção natural, não chegou também nesse tipo de coisa, né? E a verdade é que a seleção natural ela é muito boa, realmente é muito eficiente, mas ela privilegia a eficiência exatamente, ou seja, ela não privilegia necessariamente o melhor material. Ela privilegia o melhor material que consegue ser obtido facilmente. É muito mais eficiente para a natureza usar a quitina, né, que é o material que é usado no exoesqueleto de insetos e coisa e tal, em tantos outros lugares na natureza, né, que é muito forte, é bastante forte, usa nas conchas, cutículas, exoesqueletos de insetos, crustáceos, cogumelos. Enfim, é o segundo material orgânico mais abundante da Terra, é forte, leve, o que torna ideal para muitas aplicações de engenharia, né? Por que não metais ao invés da quitina, né? E aí o pessoal descobriu que, curiosamente, a quitina tem uma grande afinidade por metais, ou seja, você pode fazer uma peça em quitina e usar soluções de metais para gerar justamente uma peça metálica, né?
Então, por exemplo, ao invés do processo que você tem hoje, o processo metalúrgico tradicional hoje, em que você cria um modelo 3D de madeira, ou de cerâmica, ou de que quer que seja, né? Aí você usa faz um molde, você bota um molde, né, onde você vai colocar, e aí você joga o ferro fundido, ou o material, o metal fundido ali, e aí ele conforma com aquele formato que você quer produzir. Isso é como se faz tipicamente a metalurgia desde épocas imemoriais, tá? Lá quando o pessoal fazia as lanças do Império Romano e coisa e tal, já era assim, é o mesmo processo. Esculpia a forma na argila, fazia um molde de areia ou de algum outro material, joga o metal e aí produz o modelo, né? Agora não, você usando a biointegração, né, com a quitina, você cria isso, imprime com uma impressora 3D o material da quitina, depois você faz uma réplica dele e você usa a funcionalização metálica, ou seja, você usa a característica da quitina atrair o metal para formar esse metal com 99,5% de metal, ou seja, a peça final fica com 99,5% de metal na tecnologia que você tem hoje, tá? Isso é um outro aspecto, isso é uma tecnologia nova que pode evoluir muito ainda, pode melhorar muita coisa ainda. Eles mostram aqui alguns protótipos construídos dessa forma, com estanho, aço inoxidável, cobre e coisa e tal, e outros metais aqui. Muito interessante a pesquisa do pessoal, né? E a coisa mais interessante é justamente, pode ser impresso em impressoras 3D. Isso é uma coisa realmente que pode mudar totalmente aí a forma como a gente se relaciona com muitas peças, com muitos materiais, muitas ferramentas. A questão toda em termos de capacidade mecânica, eles não têm muita capacidade, mas em termos de condutividade elétrica e outras características, é muito bem feito, funciona muito bem, né? Então isso é uma mudança muito grande na forma como você faz, como você trata os metais. E pode ser que seja algo que realmente chegue a mudanças, a saltos qualitativos muito impressionantes. A gente já tenta há muito tempo, né, ter boas impressoras de metais. Já existem impressoras de metais, né? Mas lembra, é sempre uma coisa complicada. Por quê? Para você ter uma peça de fato metálica, você precisa chegar na temperatura de fusão do metal, né? E essas temperaturas são tipicamente muito altas. Então, para você chegar nisso daí, é uma coisa complicada, exige um processo muito grande. Agora, a cada dia que passa, essa tecnologia de você usar impressoras para produzir um material e esse material depois ser absorvido pelo metal, ou seja, acabar sendo tomado pelo metal para gerar uma peça e coisa e tal, isso está cada vez mais real, cada vez mais próximo da realidade, né? O pessoal mostra aqui algumas ferramentas produzidas por essa impressora, e tem outras impressoras mais fortes que essa daqui, mais impressionantes. Realmente a quantidade de coisas que é feita, tá vendo? E é feito com extrusão de metal diretamente, né? Como que eles conseguem isso? Não sei como é que funciona essa impressora aqui. Mas cada vez a gente está mais perto de ter essa tecnologia que permite você produzir qualquer coisa que você faça um download pela internet, né? E repara como é que isso daqui pode ser um desafio enorme para o governo, né? Governos adoram proibir coisas, por exemplo, proibir armas, né? É uma tendência de toda ditadura querer proibir que os cidadãos estejam armados por motivos aleatórios. Eles dão um monte de motivo, né? Não, porque você vai ter briga no trânsito, que você vai sair atirando no trânsito, não sei o que lá, lógica nenhuma. Não, porque você vai acabar matando uma pessoa, matando a outra, pior, mais armas é mais violência, não sei o que lá. E, na verdade, o que se mostra aqui no Brasil foi que depois que o Bolsonaro conseguiu aumentar a quantidade de armas por cidadão aqui no Brasil, a violência caiu, e caiu bastante, né? E o motivo é muito simples, né? O ladrão começa a ficar preocupado se você vai assaltar alguém. Essa pessoa pode estar armada, né? Há um incentivo contrário para você não assaltar a pessoa, né? É o que eu falo também, a questão de briga no trânsito, né? Hoje em dia você vê muito macho no trânsito brasileiro, aquele cara macho que sai reclamando e coisa e tal, justamente porque sabe que ninguém tem arma aqui no Brasil, né? Quase ninguém tem arma no Brasil, né? No momento que a gente tiver igual aos Estados Unidos, que tem 130 armas por cada 100 habitantes, o pessoal fica muito mais pianinho, né? Ninguém mais vai ser macho no trânsito de chegar e não, que não sei o que lá, que você bateu no meu carro, seu idiota, não sei o que. Sabendo que tá todo mundo armado, meu amigo, o pessoal fica mais pianinho, vai até acalmar o povo brasileiro, né? Então, no final das contas, e é o que eu falo para vocês, estamos chegando num ponto em que a tecnologia avança tão rápido que o governo não consegue acompanhar.
É o que eu falo sempre. Sempre houve essa dissincronia, né? O governo sempre correu atrás da tecnologia. A tecnologia inova, cria coisas novas, o governo tenta fazer leis, tenta limitar, tenta controlar e coisa e tal. Mas o problema que o governo tem é que a tecnologia ela tem uma característica exponencial, né? Ela começa a se mover cada vez mais rápido, de forma que não tem nem tempo do governo reagir para controlar aquela tecnologia. E o que a gente está vendo é exatamente isso. É daí que vem a minha impressão de que a gente vai viver num mundo libertário muito em breve. O governo simplesmente não tem como acompanhar a tecnologia para fazer regulamentações ou coisas que o valham e impedir esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, a alternativa é essa. Ah, mas eu acho que não deveríamos ter armas. Cara, se você não quer ter armas, é só você não comprar armas. Agora, o fato é que está cada vez mais comum esse tipo de coisa. Aqui, ó, isso aqui ó, é um gráfico lá nos Estados Unidos de armas impressas em 3D que foram apreendidas por ano, né? E você pode ver que o crescimento está sendo exponencial. Por quê? Está cada vez mais fácil imprimir armas em impressoras 3D. A tendência é essa. Isso aqui é o comecinho da coisa, gente. Calma, impressora 3D está começando a tecnologia, começando, é o começo do começo do começo. A gente ainda vai ver muita coisa vindo disso daí, né? Eu lembro quando eu vi a internet, lá nos primórdios da internet, na BitNet que tinha na UFRJ, caramba, que bacana você poder consultar obras, né? Consultar, falar com professores e coisa e tal, discutir assuntos técnicos e coisa e tal, coisa fantástica, pô, bacana. E dava para ver naquela época que ali era o comecinho da coisa, é o começo, tá começando. Hoje, olha só, a nossa vida gira em torno da internet. E tá só começando também. A internet também tá só começando, podem ter certeza disso. Enfim, é o que eu falo para vocês, governo deixou de ser efetivo. Ou a gente vai achar soluções libertárias para resolver os problemas todos, de segurança, de convivência em sociedade, coisa e tal, ou então a gente está enrascado. Quanto tempo a gente ficar tentando insistir em resolver os problemas com lei, com governo e coisa e tal, a gente está perdendo tempo, estamos marcando bobeira. A gente tem que partir para soluções tecnológicas, para soluções libertárias para